Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma análise do vídeo, sabe? Exatamente. Hoje iremos analisar palpitar. Até o título não soa bem, mas pronto, vamos fingir que soa. Exatamente, hoje iremos, deixa cá ver... analisar o vídeo de um grupo com o seu nome, sabe? Exatamente, pessoal. Mas antes de analisar, o que vos pedi um pedido, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Agora vamos analisar. Exatamente, pessoal. É assim, parece que começa já assim como a gravidez, sabe? Porque na verdade ninguém sabe nem quem é o pai. Mas aí o Fred Perry decide vir assumir o bebê pra fingir que tá fazendo boas ações, sabe? E o que acontece? Ele chega tão tarde que a mulher fica chateada e ele manda ir embora. Como quem diz, só essas horas é melhor ir embora. Aí ela finge que tá triste quando ele faz a curva. E depois dele fazer a curva ela fica feliz, não é? Assim, esse vídeo, gente, tem um monte de coisas estranhas. Volta pro passado, quando pões o vestido preto fica bem colado. Mas tipo está... Exatamente, eu também assim não entendi, sabe? Mas pronto, vamos avançar. Parece, gente, eles sequestraram assim alguém no videoclipe, sabe? Alguém assim, né? Porque se nós notarmos, a moça não estava assim bem à vontade. Ela tentou dar um sinal assim com a mão e fazia assim umas caras. Só que as pessoas que estavam filmando se aperceberam que ela estava assim, meio que triste, sabe? Parece que estava assim a lhe obrigar a fazer o vídeo. Não sei, mas se fosse na minha vez eu ia tentar assim, fugir, sabe? Anda a falar que não és alguém para amar. Esse amor juro tá me matar. Agora tá me matar. Assim, voltando para aquela parte, sabe? Aquela outra parte. Parece que a moça fugiu, sabe? Ela conseguiu fugir e ela deixou assim a porta aberta, sabe? E ele, para disfarçar que ela não fugiu, sabe? Ficou cantando sozinho para tentar passar vergonha. Fingiu para nos pensar assim, não, ele decidiu cantar sozinho. Mas na verdade não, sabe? A moça decidiu mesmo fugir. Exatamente, ela decidiu fugir. Mas pronto, né? E sabe, quando tu tá passando assim na rua e tem gente chata pra cumprimentar, exatamente assim que tu faz. Tu finge que tá falando o telefone pra não ter que cumprimentar gente chata, sabe? Exatamente assim. Mas parece, gente, que ele não prestou atenção. Parece que viu um miúdo assim do Rangel tentar lhe assaltar. E na final ele só queria entregar mesmo um papel para certificar se do guardar o telefone. Pra saber, era mesmo do Rangel e ele recebeu o telefone. Aí ele lê o papel, sabe? E ele finge que concorda, sabe? Assim, vocês mais tarde vão entender porque que eu disse isso. Mas vamos passar essa parte. Parece que uma moça no vídeo tava assim, meio que histérica, sabe? Inspiração, boca a boca, mas não tá palpitar. Porque, gente, parecia que ela tava à espera do Kali Johnny, então não tava lhe deixando entrar, sabe? Falou, por quê? Por que o Kali Johnny não tá aqui, porra? Eu chamei o Kali Johnny, porra. E assim ficou meio confuso, sabe? Porque eu queria mais ou menos tentar entender o que eles queriam fazer com isso, sabe? Já nem tá palpitar, tu és AVC que querem me matar. Assim, meu irmão, na boa, mas se vai trazer AVC, acho que é melhor tu deixar, sabe? Pra depois não sei que eu sou invejoso. Assim, eles ficam a discutir. Vou ser sincero convosco, eu não entendi nada dessa parte do vídeo. Eu acho que isso era só pra aumentar coisas no vídeo. E então, parece que o Kali Johnny finalmente foi ter o encontro, sabe? Só que a moça preparou tudo bonitinho. E se esqueceu que o Kali Johnny não tava habituado a esse tipo de coisa assim romântica, sabe? Ela tenta chamar a atenção dele de qualquer forma. Só que ela esqueceu essa parte, ela não tá habituada a esse tipo de coisas. Ela devia fazer algo mais simples, assim na cama só. Exatamente, nada sofisticado. Então ele pega e vai embora. Diz, não tô habitado a esse tipo de coisa. É melhor tu me deixar embora. Que esse tipo de fenóis ainda pode me trazer alergia. Quando na verdade ela preparou um cenário e tudo e ele negou. Mas na verdade nunca vi esse tipo de coisa acontecendo. Mas pronto, como é no vídeo deles não posso falar tanto, senão vão dizer que é inveja, né? Mas pronto, não gostei. E então, pessoal, vou dar o remate final do vídeo. Assim, sabe? Aquela moça que tava grávida ainda continua grávida.
E Fred Perry ainda pensou se ia assumir a criança, mas na verdade não vai assumir mesmo. Eu vou dar muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com vossos amigos e até uma próxima análise do vídeo. Assim, eu gostei do vídeo, mas cortem essa parte para o meu grupo não saber, senão eles ainda podem ficar chateados. Muito obrigado e até uma próxima análise. Tchau. Não és alguém para amar, esse amor juro que vai me matar.